Fala galera, estamos no ar com mais um episódio do DecolaCast, segunda temporada. Estamos de casa nova, estamos com um estúdio novo, estamos sem cabelo, figurino novo. Então, muito feliz de voltar, já tava com saudade aqui de vocês. E hoje, antes de tudo, nós temos uma novidade. Vocês vão ver esse QR Code aqui na tela. Se você tem vontade de sair do CLT, se você tem vontade de empreender, lê esse QR Code, a gente marca um papo e você vai sair um pouco desse mundo do CLT, romper suas barreiras, não vai ter mais limite. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas para reestrear o nosso podcast, a gente vai reestrear em altíssimo nível. Ele é professor, palestrante, empresário, fundador do Grupo Omori Educacional e ele tem uma metodologia de ensino extremamente disruptiva. Eu achei isso sensacional. A gente tem várias similaridades aqui, fizemos intercâmbio no mesmo lugar. Com vocês, Marco Belan Omori, fundador da Omori Educacional. Seja bem-vindo, Belan. Caraca, tô muito feliz, obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui no DecolaCast. E, cara, obrigado pelas palavras. Eu, particularmente, não acho tudo isso, porque a gente tá no meio do sistema, a gente não consegue ver, né? Sim. Mas, pô, obrigado pelo convite mesmo, fico feliz, espero poder contribuir aí com você, com a audiência. Imagina, geralmente quando é recomendação do Feijão, que é um amigo meu do coração, é coisa boa. Feijão, um beijo. Tô com saudade de você. Feijão, saudades. Eu vi ele hoje, por sinal. Já viu? Eu vi ele hoje. Não é legal, Belan. Cara, você tem noção da responsabilidade que você tem hoje? De preparar pessoas para o mercado profissional, preparar jovens para o futuro? Você tem um pouco da dimensão? Cara, como eu falei, assim, normalmente tem uma frase que eu uso bastante, que eu aprendi, que é: você não consegue ver a ilha de dentro da ilha. Sim. Você só consegue ver a ilha quando você sai da ilha, né? Sim. E quando a gente tá no sistema operacional, a gente tá fazendo gestão e tudo mais, a gente não consegue ver a dimensão. Por isso que eu gasto um pouco do tempo conversando com os alunos, sabe? Uhum. Na sala de aula mesmo, batendo papo, no refeitório, conversando, porque realmente vai muito além, né? Você fala de vida profissional, os alunos eles anseiam por isso, mas na verdade eu acho que grande parte dos alunos eles anseiam por um caminho. Eu acho que é isso. É um caminho, uma jornada, eles entender o caminho que eles vão seguir. Uhum. E porque a maioria das pessoas, eu posso dizer por mim, né, a maioria das pessoas, quando chega mais ou menos na adolescência, aos seus 15 anos, 16 anos, falam pra você: cara, você tem que escolher uma profissão. Sim. Você vai seguir o resto da sua vida trabalhando com isso, e você tem que escolher agora. Você fala: porra, com 17 anos, como é que eu vou escolher uma coisa que eu vou seguir o resto da minha vida? Eu não tenho nem maturidade para tomar essa decisão. Uhum. Né? Então, é um momento de muita mudança e ninguém te dá um norte, né? Porque grande parte das pessoas, os pais orientam, e isso é importante acontecer. Sim. Só que os pais, de uma forma ou outra, têm uma visão um pouco limitada a respeito das opções do mercado e de tudo que o mercado oferece. Porque hoje em dia, a cada dia surge uma profissão nova, né? Pô, hoje você pode estar aqui no Brasil trabalhando para uma empresa fora. Então, o profissional mudou muito, né? Tem muito mais possibilidades hoje para um jovem, né? Sim, então assim, o nosso papel de orientar, de mostrar o caminho, de mostrar, na verdade, as opções do caminho desse aluno, ele se faz fundamental. Né? Então, é uma responsabilidade que a gente entende, né? Que a gente tem, e que é uma responsabilidade que a gente tenta fazer o melhor para poder fazer com que esse aluno se sinta bem para seguir qualquer caminho. Animal. Belan, e eu falo isso, vai ser um podcast que eu vou gostar muito de falar e de discutir. Eu quis trazer esse episódio hoje para vocês porque, de fato, eu tenho... Educação muda a vida. Independente se você vai ser CLT, se você vai ser empresário, independente do que você vai fazer, educação é uma coisa que muda a vida, muda uma sociedade, muda um país. Uhum. Mas antes de tudo, Belan, eu gosto sempre de entender um pouco da sua história para entender um pouco do empresário que você é hoje. O que você queria ser quando pequeno? Você sonhava ser empresário? Cara, na verdade, é até engraçado essa pergunta. Porque assim, a minha mãe ela era dona de uma loja de celulares em Ribeirão Pires. Uhum. Né? E a loja faliu. Certo? E a minha mãe, ela disse uma frase que fez muita diferença para mim na minha vida. Ela disse: quando faliu a loja, e nós começamos a vender as coisas para pagar, porque falir é muito mais difícil do que abrir uma empresa. Sim. Né?
ela disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela disse, filho, olhando nos meus olhos, faça o que você fizer da sua vida. Só não abre empresa. Caramba. E aí, só que a grande questão é que quando você participa de uma empresa, quando você tem uma idade certa, que é particularmente ali dos seus 5 até os seus 7, 8 anos de idade, mano, esse é o momento em que a criança ela absorve alguma coisa para seguir. Uma referência, por exemplo. E aí eu absorvi essa referência e falei, na minha vida eu falei, cara, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que em algum momento eu vou ter uma empresa. Caramba. Né? E aí, é claro, passamos por vários momentos, né? Nessa época eu não pensava em abrir empresa, na verdade nem sabia o que era abrir empresa, não pensava em ser empresário. Eu via minha mãe nervosa. Quantos anos você tinha nessa época? Cara, eu tinha uns 8 anos, assim. Eu pensava, tipo assim, que a minha mãe ficava muito nervosa. E eu achava, eu acho que eu não quero isso pra minha vida, porque minha mãe vivia estressada. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu pensei assim, o meu sonho era trabalhar de terno na Paulista. Esse era o meu ideal de sucesso. Mas você acha que era muito por conta do que ela passava pra você? De tipo, cara, Talvez. Não empreende porque é muito difícil. É muito difícil. Arrume um bom trabalho numa boa empresa, trabalhe até os 65, uma multinacional. Sim. É igual a galera que o pai, por exemplo, o pai é aposentado de uma montadora, no ABC isso é muito comum, né? Sim. O pai é aposentado e já coloca um menino no Senai e fala pra ele, filho, você vai fazer Senai, vai entrar na montadora e vai se aposentar lá. GM, Volks, vai entrar, Scania tem também. Só que isso já não existe mais, né? Já não é uma realidade. E o meu sonho era andar de terno na Paulista. Minha mãe queria que eu fizesse direito pra eu, sei lá, ser juiz. Ela falava assim, filho, faz concurso público que você não vai ser demitido. É estabilidade. Sim, sim. E aí eu pensando comigo, cara, pelo amor de Deus, nunca que eu iria conseguir me adaptar a uma rotina onde todo dia é a mesma coisa. E assim, e aí a coisa foi acontecendo, né? Mas... Putz, eu sempre tive a referência da minha mãe, ela como empresária, entendeu? Entendi. Isso meio que me direcionou. E como é que você começou o seu primeiro trabalho? Você foi direcionado? Porque é exatamente isso que a gente falou. Isso é uma coisa que eu achei muito legal do seu negócio. Que você direciona a pessoa não só para passar numa faculdade, é para a carreira e para a vida dela. Vida, sim. E a maioria das pessoas, elas não tem esse direcionamento. Eu não tive também. Por exemplo, minha mãe, ela era do lar, e meu pai, ela era atleta profissional. Eu tentei ser atleta, faltou talento, aí eu tive que estudar. Então, eu fui indo de acordo com o que a vida me direcionou. Mas você teve algum direcionamento ou foi seguindo também? Eu não sei exatamente. Como que foi o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi no 3º ano do ensino médio. Porque... Eu não sei se eu posso falar isso, se o horário permite, mas eu passei por uma situação de vício grande, né? Chamada Counter-Strike. E eu não tinha computador em casa e eu precisava jogar. Lan House? Lan House. Então, pra sustentar o meu vício, eu precisava arranjar um emprego numa Lan House, porque ali eu poderia jogar. E aí eu pedi um emprego na Lan House durante 6 meses, todos os dias. Você não quer me contratar? Você não quer me contratar? Depois de 6 meses, se encheu tanto o saco dele, que ele decidiu me contratar. E aí ele falou pra mim, pô, você não vai ter salário. Pô, eu não tenho como te pagar. Eu falei, cara, eu não preciso de salário. Você me deixa trabalhar 6 horas, eu jogo 6 horas e tá tudo certo. E nesse emprego, que eu diria emprego, né? Nesse emprego eu podia satisfazer o meu vício, que era jogar. E aí eu acabava conhecendo, sabe, as pessoas. Eu virei o menino da Lan House. E nessa época também, Lan House fazia um networking legal ali. Você conhecia muita gente. Tinha Corujão, tinha Corujão, isso. Cara, saudade. Não. Você já fez Corujão na vida, Lê? Cara, Nossa, era agora vida. certo, o coração até aqueceu, que isso aí é um cara, feio é de saudade disso. Eu lembro quando ninguém tinha note, todo mundo tinha computador de CPU, e aí a graça era quando alguém comprava um hub pra ligar a rede. Aí todo mundo levava os computadores na casa de um cara que tinha mais espaço, montava os computadores pra jogar CS, montar uma lan house na casa do cara e ficar o final de semana inteiro jogando. Essa era a nossa diversão, dos nerdão, né? Que era nerdão. Né? E, cara, essa era a minha vida. Meu trabalho era isso. Trabalhava com atendimento e vendas. Legal. Eu aprendi isso com a minha mãe, né? Na empresa. E aí depois fui pra lan house, trabalhava com atendimento e vendas. E aí depois eu fui pra uma farmácia trabalhar com atendimento. E aí depois na faculdade que eu fui fazer estágio, aí fui fazer estágio em comunicação mesmo, aí, né? Eu fui
Fui pra Faria Lima, andava de terno. Eu descobri que não era tão legal andar de terno no calor. Não é nem um pouco. Não é nem um pouco gente, legal. não é legal de Não, andar de terno. Tem não. muita gente que fala É assim, bonito, mas não é legal. No calor não é legal legal e não é confortável. Não. Eu gosto, mas... Não, tipo, cara, hoje eu posso dizer que eu trabalho de tênis. Então, pra mim, trabalhar com adolescente, aí eu tenho que usar sneakers, né? Sim. Porque tem vinculação e tal. Você sente que sua carreira estaria melhor ou sua empresa estaria melhor se você tivesse um direcionamento na sua carreira? Vou até te contar como que eu comecei a faculdade. Olha essa história. Na verdade, ninguém me falou nada, assim, no começo. Né? Assim, puta, vai por ali que vai dar certo. Não, cara. A gente quebra a cara e acerta. É tentativa e erro. A vida é tentativa e erro. Né? Sim. Só que, na verdade, você nunca erra, né? Ou você acerta ou você aprende. Mas, cara, é sempre muito complicado. O Steve Jobs, mesmo na história dele, ele fez curso de datilografia. Pra quê? Não sei. Mas aquele momento que ele fez aquele curso, Talvez ele fez pensando em alguma coisa, mas esse conhecimento que ele aprendeu aí fez com que ele desenvolvesse o Mac. Aquilo fez toda a diferença para ele. Mas no momento em que ele estava fazendo, ele não tinha ideia de que iria inventar um computador. Sim. Entendeu? E isso é muito diferente, por exemplo. Olha como eu comecei. Eu joguei futebol dos meus 5 até os 15 anos. 15 anos eu vi boleiro, que... né? Eu vi que não faltou talento, que eu não ia ser um craque de seleção, não ia ficar milionário com isso. E eu falei, eu vou estudar. Meus pais, eles sempre pegaram... Eles não me direcionaram pra carreira. Tipo assim, tem esse curso, você vai ser isso. Se você empreender, vai ser isso. Mas eles sempre pegaram no meu pé. Você tem que estudar. Tem que ter uma boa faculdade, tem que estudar numa boa escola. Quando eu parei, foi aquele vazio na minha vida. O que eu vou fazer? Eu falava isso. Eu nunca vou trabalhar de terno e gravata atrás de uma mesa. Eu não me vejo, porque eu usava chuteira desde sempre. E aí, quando parou, eu falei, o que eu vou fazer? E aí, eu tava no 3º colegial. Um amigo meu, o William, que é empresário hoje também. A empresa dele tá bombando. A gente chegou, foi em 5 minutos. Vamos fazer faculdade? Vamos. Vamos fazer o quê? Ali. Vamos fazer administração? Eu tenho uma empresa. Eu falei, putz, a administração vai me abrir margem para outras coisas. Foi assim que eu decidi a faculdade. Mas eu não tinha dimensão do que poderia ser, de como poderia ser. Aonde que eu fui ter um pouco de direcionamento? Quando eu comecei, de fato, a trabalhar, aí eu comprei uma revista chamada Você S.A. Eu era assinante dessa revista. Eu fui muitos anos. Nossa, ajudou muito. Muito. Eu comprei, e a primeira Você S.A. que eu comprei era o especial trainee. Então, quando eu peguei aquilo e aí eu li, falei, o que é um trainee? É isso? É isso, vou te preparar para ser um gerente, um diretor, carro, cartão corporativo e um salário muito legal. Falei, é isso. Cara, meu coração agora até bateu aqui, cara, porque o meu sonho, eu fiz processo seletivo para 1 milhão de empresas quando estava fazendo faculdade, consegui um estágio na Eternit, que é uma multinacional de construção civil, que tem aqui na Faria Lima, e o meu sonho era ser trainee, velho. E eu fui pro Canadá estudar pra ter o inglês pra ser trainee, porque eu fui no processo... Sério, porque eu fui no processo seletivo... O Feijão te contou isso? Eu fui no... Não, é a minha história. Eu fui no processo seletivo de trainee e eu sentei... E aí o cara do meu lado falava inglês, francês, italiano, o outro cara falava alemão, árabe, não sei o quê. E você não fala mal português direito. Fala galfo, Não, você fala galfo, cuié, e você se sente um merda. Sabe, esses processos seletivos, eles acabam com a sua autoestima. Porque não é possível você tá sentado de um lado e você tá um cara de, sei lá, ele tem a mesma idade que você ou até mais novo. Só que, cara, eu não sei o que a pessoa fala. Pô, o cara acordou e já começou. Não, eu já nasci. Agora eu falo italiano, jamaicano, francês. Porra, meu, onde esse cara... O que aconteceu com a infância desse cara, né? Não é? Porque aí eu me sentia um merda. Eu falei, mano, eu vou estudar fora porque eu aprendo inglês, eu volto, faço processo seletivo de trainee. Aí pergunta, consegui um processo seletivo de trainee? Não entrei nenhum. Fiz 1 milhão de processo seletivo e nunca passei. Graças a Deus não passei. Que bom. Que bom. Cara, que coincidência. E aí eu fui. Aí eu segui isso, passei no primeiro processo de trainee, que foi da PwC, da empresa de auditoria. Mudou minha vida. Price. Educação. Top, Por isso top. que eu falo que educação muda a vida. Se não fosse o processo de trainee, certeza. Eu também não estaria aqui. Cara, que Eu tenho uma história da Price que é até engraçada, cara, que eu vou contar, acho que eu nunca contei isso em nenhum podcast que eu fui. Eu trabalhava no Canadá de cleaner. Que novidade, né? Todo imigrante, todo cara que estuda inglês fora do país vai trabalhar de cleaner uma vez na vida. Ou garçom ou cleaner. E eu fui trabalhar de cleaner, eu fui num prédio que eu limpava da PwC. E aí, eu falei, caraca, eu tô no prédio da Price. O que eu fiz? Fui no primeiro dia, fui limpar os banheiros.
Identifiquei onde era o departamento de marketing. Imprimi meu currículo. Deixou lá. E deixei nas mesas. Ninguém nunca me ligou. Mas existia uma possibilidade de alguém ter me ligado. Perderam um grande profissional. Perderam um grande profissional. Poderia, ó, PwC, vocês me perderam. Perderam. E como é que foi pra você o intercâmbio? Eu falo que... A gente vai falar muito de educação. Isso é uma experiência que muda a vida. Eu falo pra todas as pessoas. Se você é pai, se você tem um filho, ou até você mesmo que é jovem, invista no intercâmbio. Isso vai mudar a sua vida. Em educação, em cultura, em visão de mundo. Você vai passar a ver que o mundo não é só aquela redoma de amizades que você tem. Belan, como que foi pra você o Canadá? Como que foi essa experiência? Como que isso mudou a sua vida? Cara, mudou total, assim, né? Porque eu sou filho único, né? Filho único criado pelos avós. Ou seja, eu sou menino de bolinha de gude de carpete. Pipa no ventilador. Pipa no ventilador. Sim. E, cara, eu me vi numa situação que eu tava num país que eu não conhecia direito, numa língua que eu não conhecia direito, teoricamente sozinho, onde eu precisava trabalhar pra me sustentar, lavar minha roupa, fazer minha comida. E, assim, o pessoal acha, muitas pessoas acham que o inglês, que as pessoas vão com o objetivo do inglês, né? Ah, eu preciso sair pra aprender a falar inglês, porque o inglês é importante pra mim, tal. Pegar fluência, não sei o quê. Só que, na verdade, a maior experiência que você tem indo pra fora do país ou conhecendo uma cultura diferente é que você absorve coisas que pra você é óbvio. Tipo, no Brasil... Você é meio míope pras coisas, e lá fora, você olha e fala, cara, eu me sinto um homem das cavernas aqui. Nossa, exatamente esse sentimento. Porque, por exemplo, você vê, eu lembro de estar no metrô, e o trem tá atrasado, o metrô tá atrasado 3 minutos, e o pessoal reclama, nossa, tá atrasado 3 minutos de novo. E eu olhava e falava, cara... Você não sabe o que é uma linha vermelha no horário de pico. E aí, você deve ter passado por isso também, que é, por exemplo... lógicas de velocidade da internet. O que você faz? Você chega, você conecta seu computador, tu fala, caraca, tá rápido pra caramba. Aí o cara do seu lado é coreano, ele fala, caraca, tá muito lento isso. Aí você fala, meu... Sabe, você começa a ter contatos com culturas e as experiências que você tem, elas mudam a sua vida. Sim. Entendeu? Porque eu sempre falo isso para os meus alunos, quando a gente fala de educação, a educação ela é baseada em referência. Você quer ser igual a quem? O que você quer? Você tem que olhar e visualizar em quem você quer se espelhar. Sim. Porque educação é referência. Legal. Então, você tem que olhar, pô, o meu sonho, minha referência, por exemplo, de vida, pra mim, hoje, é o Flávio Augusto. Fenômeno. Pra mim, ele é a minha referência de vida e eu sigo os passos do cara. Foi um dos caras que mais me influenciaram a tomar a decisão de ser empresário. Sim. É clichê a frase dele, mas... Não existe estabilidade. Não. Isso internalizou na minha cabeça de um jeito que, quando foi pra tomar a decisão de virar empresário e sair do CLT, eu não tive dúvida. Pra mim, assim, ele além dele ser um cara excepcional, né? Ainda não tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, mas eu cito ele no meu livro, né? Que vai sair esse ano. Mas, pra mim, assim, a história do cara... aquele livro do Pontos de Ignição, né? Ponto de inflexão, fez uma diferença pra mim de olhar e falar, cara, é isso pra mim. Eu já acompanhava o cara, mas quando eu li o livro, eu falei, cara, a minha história tem muito a ver com isso. Eu não porque as coisas que eu faço dão certo igual as dele dão certo, mas pelas dificuldades que ele já passou, eu já passei por muitas também. Então eu vejo e falo, como é que você fala? Você quer chegar a algum lugar, você tem que sofrer basicamente as mesmas coisas que a pessoa sofreu para chegar. Sim. Porque o caminho, ele não é muito diferente de pessoa para pessoa. Sim. Então, se você tá disposto... É a mesma coisa. Pô, você é um jogador de futebol. Você quer ser o Cristiano Ronaldo? A única coisa que você precisa fazer é treinar como o Cristiano Ronaldo. Ah, é fácil. Não é fácil. Entendeu? Esse é o ponto. Eu acho que o Flávio Augusto... Uma coisa que ele deixou muito clara, a lição dele, é de questionar o status quo. Exato. Cara, não é porque senso comum. Não é porque eu nasci numa família pobre que eu tenho que morrer numa família pobre. É uma escolha. Não é porque meu pai sofreu horas num ônibus, minha mãe sofre, que eu sou destinado a fazer a mesma coisa. Eu posso evoluir, eu posso melhorar. Sim. E eu posso ter o controle das coisas.
Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, internalizou. Eu ouvia muito podcast. Sim. No metrô, no ônibus, muito tempo. Também. E aí eu ouvia muito, e eu, de fato, eu questionava isso. Tipo assim, cara... Não faz sentido não faz isso que eu tô sentido vivendo. isso aqui. Não faz sentido. Exatamente. É um processo. Eu sei que não vai ser agora, não vai ser rápido, mas eu tenho que fazer alguma coisa pra sair disso Com aqui. certeza. Porque... E aí eu falo isso pras pessoas. Gente, não é normal. Às vezes é um status momentâneo de você ficar 2 horas no metrô pra ir, 2 pra voltar, passar dificuldade. Isso é importante porque te prepara pra outras coisas. Sim. Mas questiona, porque dá pra sair disso, dá pra melhorar isso, dá. E não tem só o caminho do CLT, né? Esse é o grande ponto. Eu vejo muito a educação hoje ainda no Brasil, por isso que eu também quis conversar muito com você. O nosso sistema educacional, ele é da Revolução Industrial. Ele forma funcionários. Tudo bem, é um caminho. O ponto é, não existe só esse caminho, né? Cara, você falou disso, eu tenho um projeto que eu vou nas escolas estaduais falar sobre isso. Legal. E eu falo com os professores sobre isso. E é exatamente o que você falou. A escola, o modelo escolar como ele é hoje, ele é da Revolução Industrial. Prepara a pessoa para a fábrica. Exatamente. Só que o Ken Robson, que é um autor que eu sigo bastante, e que morreu recentemente, por sinal, ele fala sobre... Tem um livro dele que chama Escolas Criativas. E o questionamento dele é a respeito de como que a educação tradicional ela mata a criatividade. Total. Só que hoje nós vivemos numa demanda de uma sociedade criativa, não operacional. Então, o modelo escolar hoje, eu posso dizer com orgulho que a Aomori está numa vanguarda desse movimento de criar um sistema de ensino, uma forma de ensino que não deixa a pessoa amarrada, entendeu? Porque o simples fato da escola ser muito parecida com um presídio, e você olhar a estrutura é muito parecida, né? O próprio Foucault fala sobre isso, do Vigiar e Punir. E você olhar e falar, tá, eu tenho um sinal, hora para comer, hora para sair, hora para isso, hora para aquilo. Você tem uma hierarquia dentro da sala de aula, que é uma carteira universitária velha, e um professor na frente, com giz, falando e repetindo. E esse sistema é desde a Revolução Industrial. Não mudou nada nisso. Você é obrigado a estudar coisas que você não é bom, que você não vai gosta. Cara, você acha que isso é prejudicial para o desenvolvimento de uma pessoa? Aí é uma pergunta para um professor, para um educador. Polêmica. Olha, não, assim, eu falo que o sistema hoje é o que a gente tem, certo? É melhor do que não ter. Ok. Sim. É melhor do que não ter nada. Porém, eu acredito que a revolução e a transformação da educação, ela não é uma coisa inalcançável. É só você mudar a forma com que você aplica o conteúdo. Sim. Você ensinar de uma forma. A forma com que você ensina, ela modifica o aluno. Então, muitas pessoas se questionam sobre como é que melhora a escola. As pessoas pensam que é a parede, que é a decoração, que é a pintura, mas não é. É a forma com que as pessoas aprendem. Por quê? Porque hoje... muitos professores, a maioria dos professores hoje, ele replica a forma com que ele aprendeu. Então, escrevo na lousa, cara copia. Já entrou no automático. E aí você tem hoje, todo um sistema que gera com que as crianças odeiem a escola. E as crianças não querem ir para a escola. Você fala, pô, o seu filho de 15 anos, você fala para ele, filho, você quer jogar videogame em casa ou ir para a escola? Ela vai jogar videogame? Por quê? Porque a escola não é mais atrativa. E talvez porque ele também não entenda o porquê daquilo. Um exemplo claro que eu dou é o aprendizado do inglês. Eu lembro de ter o inglês, a matéria na escola, você estudava para passar na prova e acabou. Eu não tinha dimensão do quanto aquilo ia ser importante na minha vida. Quando passou a ser importante, a forma que eu estudei... Acho que inglês foi a coisa que eu mais estudei na minha vida, assim, até hoje. Porque eu precisava ter uma pontuação no TOEIC para ser promovido e para ser expatriado. Então foi a coisa, talvez, que eu mais estudei na minha vida. Mas eu só fui estudar, de fato, com gosto e gostar, quando eu entendi o porquê. Talvez na escola não fique tão claro o porquê das coisas. Na verdade, empurrar conteúdos no aluno goela abaixo. Né? Não existe porquê das coisas. E quando você pergunta para um professor, isso é natural. Você pergunta para o professor, para que eu tenho que aprender a sua matéria? Todo mundo fica bravo.
O professor fica bravo. Por que Só que, na verdade... Por quê? Até hoje por que ninguém eu me tenho que aprender respondeu. isso? Então, mas, na verdade, essa é uma ótima pergunta. Porque significa que o professor está cometendo um erro da contextualização do conteúdo. Uhum. Né? E, principalmente, que é uma proposta da Omori, é você mostrar a aplicação desse conteúdo. Então, você não consegue aprender alguma coisa se você não vê sentido do aprendizado. Então, o ensino ele tem que ter um sentido, tem que ter um objetivo claro, entender o mundo. Sim. Você aprende para entender o mundo, certo? Beleza. Mas se você só aprende, por exemplo, velocidade média, física, tal. Beleza, aprendi. Legal, para que eu uso isso? Cara, isso tem a ver com bater o carro. Isso tem a ver com a vida. Isso tem a ver com um monte de coisa. Uhum. Que se você tem noção, você comete menos erros. Uhum. Então, acho que a grande falta na nossa educação hoje a grande revolução tem a ver com significado. Concordo plenamente com você. E como é que foi para você ser professor universitário? Você voltou do Canadá e seguiu carreira como professor. Como foi isso para você? Olha, na verdade eu nem queria ser professor na minha vida, porque eu era um péssimo aluno na escola. Eu era horrível. Não, eu era horrível na escola. Péssimo. Eu não entendi o sentido por que eu tinha que ir para a escola, né? E aí na faculdade que eu comecei a gostar, porque eu via que, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então tinha sentido. Agora, quando eu decidi ser professor, na verdade eu não decidi, foi decidido por mim. Porque eu fui pra faculdade, e aí eu ganhei a bolsa do mestrado, fui pro mestrado, e aí no mestrado disseram pra mim assim, olha, você vai ter que dar aula. Eu falei, dar aula de quê? Nunca dei aula na minha vida. Caraca. Aí, não, você vai ter que dar aula, porque faz parte do programa, tal. Eu falei assim, cara, não. Eu falei, não, se você não der aula, você perde a bolsa. Sempre quis ser professor. A minha vida toda. Que a gente não faz por necessidade. A gente não faz necessidade, exato. Aí eu fui dar aula e, cara, eu me vi ali, me encontrei, assim, de uma forma absurda, né? E as minhas aulas sempre foram, desde que eu comecei, as minhas aulas sempre foram meio fora da caixa, assim. Por quê? Porque eu queria buscar o sentido. Eu queria provar para o aluno por que ele tinha que aprender e dar atenção para aquilo que eu estava falando, entendeu? Talvez isso te destacou, né? Foi o seu diferencial. Sim. De você fazer da forma que você gostaria que fosse, né? Sim. De você multiplicar. E qual que você acha que é o maior desafio de professor universitário hoje no Brasil? Sobreviver. Salário financeiro, você disse? Não, na verdade, assim, professor universitário hoje passa por grandes dificuldades. Primeiro porque você tem poucos lugares onde você vai trabalhar, porque o mercado hoje ele é totalmente monopolizado por grandes instituições, né? Então você tem poucos lugares onde você vai dar aula, né? Você tem grandes grupos e as faculdades menores elas foram compradas por grandes grupos, né? Então essa dificuldade de você iniciar uma carreira, iniciar a carreira na vida universitária como professor, ela é bem complexa. Eu acho que a parte mais difícil de ser professor é dar a primeira aula. Caraca. Porque até você dar a primeira aula, alguém tem que olhar na sua cara e confiar que você é um bom professor, mas você não tem experiência. Como é que você vai dar aula? Mas como é que... Isso é aquele meme do estagiário, né? Contrata-se estagiário. Com experiência. Com experiência. É a mesma coisa. Entendi. E é um mercado muito fechado, assim, muito mais fechado que qualquer outro tipo de mercado. E você tem poucos lugares onde você vai, entendeu? Então, você tem poucos lugares, você precisa ter experiência, e você não tem experiência, e você vai ter que começar por algum lugar, às vezes, que, como eu comecei no Senac, né? E aí, do Senac, aí eu fui galgando outros desafios, mas no começo é sempre bem complicado. Você corre numa subida absurda. E foi disso aí que veio a ideia do seu grupo educacional, da escola, da Omori? Olha, na verdade... De ver essa dificuldade de ter essa leitura, foi daí? Na verdade, não. Na verdade, eu montei porque eu fiquei desempregado, né? Da necessidade. A gente glamoriza muito essa ideia do empreendedorismo, mas na verdade o empreendedorismo ele é muito mais necessidade absurda de sobrevivência do que realmente uma coisa como o pessoal acha que é os coaches da vida, né? Mas, por exemplo, na minha situação eu fiquei desempregado de um grande grupo, que eu dava muitas aulas e daqui a pouco eu não dava nenhuma aula que eu não tinha.
E a única coisa que eu sabia fazer é dar aula. Aí eu pensei, vou abrir uma escola, porque eu sei dar aula. E beleza. Só que eu abri uma escola de negócios, inovação e tecnologia, que era a Enit, finada Enit, e faliu, porque eu esqueci que eu precisava de alunos. E eu não tinha nada. Eu montei uma sala, gastei todo o dinheiro que eu tinha, montei uma sala, e eu esqueci que eu precisava de aluno. Não vendeu uma matrícula. A pós-graduação, presencial. Não vendeu uma. Caraca, nada. Brother. E aí eu tinha 3 meses de carência do aluguel. O aluguel era tipo R$3.000. Não tinha nenhuma entrada. E eu tinha carência de 3 meses, porque eu reformei inteiro, gastei todo o meu dinheiro na reforma. E aí eu falei, tá, beleza, chegou no segundo mês, não tinha matrícula nenhuma, o que eu faço? Aí falei pra minha mãe, mãe, vou falir, vou fechar. E eu fiz uma inauguração para 200 pessoas. Meu Deus. Lançando a escola de negócios, falando que ia ser a revolução. E realmente foi estruturada para ser uma revolução. Só esqueceu de um detalhe, faltou o cliente. Do cliente, E aí eu pensei, é sério. Quantos anos você tinha nisso aí? Ah, cara, foi em 2017. Cara, é recente, super foi 2017. E aí eu montei a escola e eu falei, cara, é agora, né? Aí eu falei, mãe, vou falir, né? Não tem aluno, não sei o que eu tô fazendo aqui. Ela falou, filho, por que você não abre um pré-vestibular? Eu falo, mãe, porque eu não fiz o Enem, eu não entendo nada disso aí, eu sou professor universitário, não sou professor regular. Aí ela virou e falou, filho, mas você aprende, você tem um monte de amigo que é professor. Eu falei assim, eu já tô ferrado. Eu já não tenho aluno nenhum. O que pode mais dar errado? E tem mais errado que eu, né? Enfim, eu vou contar um pouco da história. Mas aí eu falei, vou abrir o pré-vestibular. E aí eu pensei, vestibular. Aí olha a ideia. E aí você mudou genial, logo, né, mudou a identidade visual. Não, mudei tudo. Porque eu pensei o seguinte, falei, vou montar uma escola de pré-vestibular. E eu pensei, japonês passa em faculdade. Logo, uma escola de pré-vestibular com o nome japonês... Vende. E aí eu falei, pô, vou montar... Não, é genial a ideia. Isso é legal porque mostra... Gente, essa é a realidade de empreender. Não é de uma ideia genial, é do dia a dia. Não, é dia a dia. Meu amigo, é trocar o pneu do carro enquanto o carro tá andando. Entendeu? Não, na verdade, assim, a estratégia ela vem depois que você já passou e já... Tipo assim, eu falo assim, você só pensa no estratégico quando o prato de comida na hora do almoço tá ali. Entendeu? Antes de estar ali o prato de comida na sua frente, é guerra, é sofrimento, sabe? Enfim. Caraca, e aí eu montei a escola e não vinha nenhum aluno também pré-vestibular. E minha mãe disse pra mim, filho, eu falei, mãe, não tem aluno pré-vestibular também. Ela falou, dá bolsa. Eu falei, mãe, você tá doida? E aí ela disse uma frase Caraca, extremamente importante que eu vou te contar. É um ensinamento que eu aprendi com a minha mãe. Ninguém compra o que ninguém compra. Faz total sentido. Se ninguém comprou o seu serviço, ninguém vai ser o primeiro a comprar. Entendeu? Ninguém quer ser o primeiro. Faz todo sentido isso. Então, quando eu comecei a dar bolsa, o pessoal começou a vir outros alunos a partir desses que começaram. Você fomentou ali. Isso foi uma estratégia da Red Bull para vender energético na Áustria. Eles lotavam lixo com latinha vazia, e aí achavam que era um fenômeno. E aí a gente começou a ter os alunos e a gente conseguiu pagar o aluguel, né? Quanto tempo entre começar e conseguir pagar o aluguel? Foi exatamente os 3 meses que eu tinha de carência. Caraca, brother, isso é muito verdade, assim, de empreender. Se fosse falar, muitas vezes você dá um passo sem saber se vai ter chão. Não, é pular... muito mais no feeling do que... Irmão, é pular do avião e falar assim, ó, então, monta o seu paraquedas enquanto você cai. É tipo isso. Em 3 meses você tinha quantos alunos? 12. 12 alunos. 12 alunos. Caraca. E alguns bolsistas, por sinal. E qual que... Assim, eu imagino que deva ter tido inúmeras dificuldades. Mas qual que você acha que foi a maior? Porque, assim, tem a parte educacional, de metodologia, tem a parte de contratação de professor... Tem o financeiro e tem a parte comercial também, porque você é formado para ser professor, não para a parte comercial, educação e gestão. Onde que você acha que foi o seu maior desafio ali? Emocional. Na verdade, você tá falando, pô, qual que foi a maior dificuldade? Pô, eu sou formado em marketing, beleza? Todos esses aspectos você aprende, entendeu? Toda a parte técnica você aprende. O problema é o seu emocional. E eu vou dizer assim, claramente, assim, eu tive... Dentro desse 1 ano de empresa 2017, foi o pior ano da minha vida, né? A minha mãe, ela faleceu e
cara, ela passou por depressão profunda durante vários anos e ela veio a falecer quando eu tava começando a escola. Caraca, brother. E aí eu perdi minha casa. Cara, problemas jurídicos. O mundo desabou, tá ligado? Caos total de todos os lados. Só que assim, eu vim numa situação onde eu só tinha a escola e eu não tinha mais nada. Porque eu já tinha gastado todo o meu dinheiro e eu só tinha aquilo. E aí o que eu falo para os alunos hoje é assim, você não pode ter duas opções. Você só precisa fazer a opção número 1 dar certo. É isso que vou fazer medicina? Eu sempre pergunto ao aluno, você quer fazer o quê? Ele fala, medicina. Você tem segunda opção? Ele falou. Aí se o aluno fala, não, eu falo, então você vai ser médico. Sim. Eu tenho segunda opção? Então você não vai ser médico. Porque você vai ver a barreira ou a dificuldade, você vai falar, eu vou para a segunda opção. Então, assim, eu sempre vi dessa forma. Eu preciso fazer isso dar certo. De algum jeito ou de outro, isso vai ter que dar certo. E hoje, graças a Deus, deu bem certo. Entendeu? Mas o emocional do empresário, as decisões que você precisa tomar, frias, e aquela coisa de você acreditar, né, no seu negócio, acreditar no que você está fazendo e só fazer, ela não é uma... Como a gente estava falando quando eu vim para cá, essa mentalidade, ela não é comum. Porque... E você também não é ensinado. Eu acho que isso é muito... Tem gente que nasce com isso, tem gente que não nasce com isso. Pode ser treinável? Pode. Mas eu acho que essa fome... é pancada, né? Essa fome do fazer é uma coisa que eu acho que a pessoa nasce com isso. Não. Por exemplo, que nem hoje. Hoje, no começo, todo mundo fala pra você que vai dar errado, né? Sim. Porque todo negócio nasce pra dar errado. Você só tem que fazer ele dar certo. Faz todo sentido. Né? Então, assim, todo mundo falou, você é louco, isso não vai dar certo nunca. Se ninguém falar isso pra você, você tá no caminho errado. Porque as pessoas, o empresário, ele foge do como a gente falou, né? Do senso comum. Sim. O cara que pensa fora do senso comum, ele é taxado de louco. Sempre. E se ninguém acha que você é louco, que as coisas que você está fazendo, às vezes não faz muito sentido, significa que você está fazendo errado. E eu acho que isso vem muito da nossa parte educacional, porque de fato nós não somos formados para empreender. Não mesmo. Nós somos formados para arrumar um bom trabalho, Sim. numa boa empresa e trabalhar até se aposentar. Isso é muito fato, porque eu lembro, tem uma mudança muito grande no Léo, evidentemente, CLT e no Léo empresário. O Léo CLT, eu lembro de olhar para o empresário que ele não trabalhava, uma pessoa que não trabalhava numa multinacional, e eu lembro de não olhar com glamour e admirar, de falar assim, caraca, isso aí não é legal. É legal você estar numa grande empresa, ser gerente, ser diretor. Só que muitas vezes o cargo é legal, mas ele não vem com uma remuneração tão boa, não vem com tanta autonomia. E quando você olha na essência o que é o empresário, né? Tem coisas mais legais. Não tem certo e errado, tem um que é bom pra você. Sim. Mas você não vai sentir falta de uma coisa que você não sonhou, que você não conhece, que você não tem relação. Tem prós e contras dos dois lados. Mas tem aquilo ali que tem mais sentido pra você, né? Na verdade, Léo, agora sendo mais prático, uma coisa que as pessoas não pensam é quanto vale a sua hora. Uhum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um grande amigo meu, né, que ele largou um cargo na GM para dar aula de yoga. Uhum. Aí você fala, mano, você tá largando um puta de um cargo para ser professor de yoga para ganhar metade do que você vai ganhar? Você, não, mas agora eu ganho mais. Como você ganha mais? Seu salário caiu pela metade. Depende de como você vê. Por quê? Hoje a minha hora, ela é muito maior do que quando eu trabalhava na GM. Hoje eu tenho muito mais tempo disponível. Escolho quando eu quero Hoje trabalhar. Eu escolho. E aí você fala... Cara, o que você fala pra uma pessoa dessa? Fala, segue. Só que isso não é um conhecimento muito comum. Não é uma coisa que as pessoas viram e falam pra você. Hoje, né, a gente tem a internet que possibilita isso, mas isso não é uma coisa muito comum. Por exemplo, cálculo da sua hora. Você ser presidente de uma empresa, você ser diretor de uma empresa, você tem muitos benefícios, você tem muito salário. Tá, mas... A questão é, quanto vale a sua hora? Tipo assim, você trabalha loucamente o tempo todo. Por quanto? E pros outros. E pros outros, né? Eu não julgo, porque é uma jornada, é um caminho. Eu acho que animal. As pessoas seguem. Meu sonho antes de ser empresário era ser presidente de uma multinacional.
eu pensava em ser trainee e tudo mais, mas hoje... É engraçado que, às vezes, eu já almocei com um amigo meu que ele tá indo para ser executivo da Volks, né? Um grande amigo meu. E a gente sentando para conversar, porque ele sempre foi o meu espelho, assim. Você fala, cara, puta, eu queria... Ele tava nas empresas, nas multinacionais, ele tava crescendo, ele tava... Pô, ele vai chegar na carga de direção e falar, puta, eu não consegui entrar como trainee. Sabe aquele primo? Sabe aquele primo que você tem? O primo prodígio. O primo prodígio? Todo mundo não, tem. Esse cara. E aí a gente almoçando, depois de vários anos, ele falou, cara, porra, eu admiro você, porque, cara, o quanto eu trabalho, o quanto você trabalha, tipo, o quanto tempo eu vou demorar pra chegar onde eu quero, sabe? Porque você faz um cálculo de quanto vale a sua hora, tudo baseado nisso, entendeu? E eu acho que falta coragem também e incentivo nas pessoas, porque sempre que você fala, vou empreender, a grande maioria, você tá louco. Você tá louco. Falta coragem. Eu sou responsável hoje pela expansão de uma rede de franquias. E geralmente eu trago pessoas do CLT pra empreender. Cara, 99% das entrevistas que eu faço, eu pergunto pra pessoa, você é feliz no seu trabalho? Responde com sinceridade. Normalmente as pessoas falam assim, até que Paga sou. as contas. Até que sou. Eu gosto do que eu faço. Você não vê paixão naquilo ali. Não, mas não tem, né? A pessoa tem limite. Ela não consegue, por exemplo, entreguei meu resultado dessa semana. Porra, se ser promovido é quanto tempo? Se aumentar Demora o seu um ano. salário, você, pô, eu tô ganhando bem, né? Tá, beleza, mas... Você não consegue dobrar de um mês pro outro. Nunca. Pô, entreguei meu trabalho dessa semana. Beleza, agora eu quero sair, eu quero ir pra praia, eu volto semana que vem. Cara, não dá. Você tem uma carga horária que você precisa cumprir. Quero tirar férias. Pô, eu quero, sei lá, em julho eu quero ir pra Europa porque é o verão europeu. Não dá, você só pode tirar férias em Não, por dezembro. exemplo, se eu tava com um amigo meu que trabalha com... Ele trabalhava na Vivo, se eu não me engano. E ele falou, cara, tô mal feliz porque eu consegui, implementei um sistema lá que economizou não sei quanto, 1 milhão no ano da Vivo em ligação, não sei o que, não sei o que. Eu falei, porra, parabéns, que da hora, não sei o que. Quanto você ganhou desse 1 milhão? Aí ele falou, como assim? Você economizou 1 milhão no ano da Vivo. Quanto veio pro bolso? Quanto veio pro seu bolso? Ele falou, caramba, eu trabalho. Então, acho que você devia repensar um pouquinho. Imagina se você estivesse fazendo isso se pra você você. fosse terceirizado, Né? fazendo um serviço de automação e implementação e negociar esse cara e falar, cara, eu economizo 1 milhão, mas o primeiro 1 milhão é meu. Era 1 milhão no seu bolso. Sabe? É claro que, obviamente, a gente não julga, porque são escolhas e a grande parte das pessoas não lida bem com riscos. E eu vou trazer um lado também que é importante trazer pra dar uma balanceada. Empreender também não é colorido, não é só flores, Não né? é. Não. Você tem uma responsabilidade muito maior. Eu trabalho praticamente... Quando eu falo trabalhar 24 horas por dia, não significa que eu tô na frente de um computador 24 horas por dia. Mas a gente fica ligado. Mas significa que eu tô disponível pro meu trabalho 24 horas por dia. Sim. Só que essa é a diferença. Eu não faço isso pros outros. Eu faço isso pra mim, pra minha família, né? E Belan, como é que foi pra você passar pela pandemia? Como foi pro segmento de educação passar? Como é que já tava o negócio? Quantas unidades você tinha? Quantos alunos? Como é que foi? Porque isso eu creio que deva ter sido um dos períodos mais desafiadores pro segmento de educação na história, né? Não, foi uma merda, né? Horrível. Mas assim, a gente veio em 2019, a gente já tinha 2 unidades e a gente estava crescendo. Em 2019, no final do ano, a gente foi procurado pela Globo pela primeira vez. Passamos na Rede Globo no SPTV mostrando a metodologia. No começo de 2020 já estava estourado. Não tinha que colocar cadeira, porque não cabia de aluno. Tá lotado de aluno, lotado. E aí, bem 2020. E aí, Março de 20, fatídico março de 20. fatídico março. Uma semana de aula teve e parou tudo. Caraca. E aí aquelas coisas, informações, né? Ah, vai voltar daqui a uma semana. Vai voltar daqui a um mês. Vai voltar daqui a 2 meses. E aí não voltava. Cara, eu juro, assim, quando eu bateu uma semana que não ia ter aula, cara, eu montei um estúdio de transmissão ao vivo em 4, 5 dias. Com o Mercado Livre. Obrigado, Mercado Livre. Porque, cara, era só caixa chegando. Eu falava, e o meu financeiro falando, cara, você tá louco, você tá investindo essa palavra de dinheiro pra montar isso. Eu falo, cara, a gente não sabe quando as aulas vão voltar. A gente não pode deixar os alunos sem conteúdo. Então a gente vai ter que fazer um jeito aqui de dar essas aulas e dar de uma qualidade aceitável. Cara, montamos o estúdio e tacamos o pau e sobrevivemos à pandemia por causa dessa decisão. No momento certo. Emocionada que talvez... Emocionada,
Porque eu olhava assim o meu faturamento e eu via desistência. A minha curva de 2020, ela é assim, decrescente num nível que chegou no final e falou, mano, sobrevivemos. Beleza. Quantos alunos você tinha, né, no auge da pandemia? Por exemplo, pré-pandemia e pós-pandemia. Olha, na pandemia, antes de começar, a gente tinha uns 300 e poucos alunos, mais ou menos 300 alunos. E aí, no meio do ano, eu tinha, tipo, 160. Cara, reduziu pela metade. Não, chegou... aqueles que chegaram no final, chegou 30%, 20% no final. Meu Deus do céu. E era cancelamento atrás de cancelamento. Porque tem um problema inicial da desistência, do como é que eu vou pagar, e tem o problema do meio do caminho, que é do aluno que ficou desempregado, que teve a dificuldade. Vixe, pai que pede, eu não tenho como pagar a multa de cancelamento, e aí, pô, você tem o seu contrato de cancelamento. Você vai colocar lá no seu contrato, caso aconteça uma pandemia, um meteoro, Godzilla, você não vai colocar que vai acontecer um negócio desse. Se o Godzilla atacar a cidade, você tem que pagar a multa. Não tem cláusula pra isso. E você também, como empresário, você também usa isso na negociação de entender o lado do cara. Claro. Cara, ele fala, pô, você perdeu o emprego, tô sofrendo, mas... Do mesmo lado que você tá sofrendo, eu também tô. Então, de entender isso, né, cara? Não, e é difícil. Foi um dos momentos mais dramáticos. Porque a gente olhava a quantidade de pessoas... ligação na escola era um terror. Tocava o telefone, todo mundo tenso. Caraca. Porque, puta, é um cancelamento. Porque a gente sabia que era um cancelamento, entendeu? E foi um sofrimento atrás do outro. Cada aluno que cancelava era um sofrimento, que a gente não sabia se ia conseguir terminar o ano. Caraca. Eu lembro disso também, quando entrou pandemia no meu negócio, era 100% presencial. Do dia pra noite passou a ser online. Eu não sabia usar o Zoom. Eu não sabia usar aplicativo. Amigo. Eu sou um cara péssimo de tecnologia. Acho que o primeiro pensamento foi, ferrou, eu vou quebrar. Deu merda. Deu ruim. Mas por que seguir? O que te fez seguir? Cara, qual que é o motivo maior? Já tivemos situações até piores do que essa, né? Já passei por uma situação, por exemplo, de estar com 100 alunos matriculados em 2018, 100 alunos matriculados, e no dia seguinte falar assim, então o espaço que eu coloquei para você não vai poder ficar mais. Eu falei, o que eu faço com os 100 alunos? Onde eu acho o espaço? E aí em 2 semanas a gente montou uma escola nova. Meu Deus Mas a gente tinha um momento de decisão de falar assim, a gente devolve o dinheiro e acabou o sonho, ou a gente procura um espaço novo e perto, sei lá. Caraca, e em 2 semanas a gente levantou parede e tudo mais, e a escola continuou rodando. Então, assim, eu já tinha uma experiência de decisões, assim, no limiar da dor e da dificuldade. E aí, quando veio a pandemia, cara, foi difícil? Foi, mas eu falei, cara, isso vai passar. E assim, de uma forma ou outra, limpou o mercado. Eu não posso dizer que a gente não cresceu, porque a gente cresceu. Porque, por exemplo, concorrentes que existiam foram quebrando, e a gente que soube trabalhar e soube lidar com isso, a gente foi crescendo. Tanto que hoje a gente tem a unidade de Mauá, a gente tem a unidade de Santo André, a gente tem a unidade de Ubatuba. Então a gente foi crescendo na... Você já tinha 3 unidades? Eu já tinha a de Ribeirão e a de Mauá. Caraca, já tinha 2. Já tinha 2. E aí em 2020 a gente tem a de Ubatuba, e aí em 2021 a gente abriu a de Santo André. Animal. E uma coisa que eu queria que você divulgasse aqui, porque isso não é muito usual. Eu fui entender a metodologia de vocês quando eu fui pesquisar um pouco mais de você. Uhum. O que a Umori tem de diferente do mercado de uma preparação para o vestibular? Eu não vou falar porque eu colei. Tá. Mas eu queria ouvir de você. O que vocês entregam de diferente? Porque, de fato, eu nunca tinha visto. Mas não tem mesmo. Isso é genial. Fala para as pessoas, fala para a audiência. Porque é uma forma tanto de... Não só de fazer um marketing da sua escola, mas eu acho de você mostrar para as pessoas que existe sim algo diferente. Tem opções. E que aprender pode ser uma coisa divertida, pode ser disruptivo, não é num sistema de cadeia... Cartesiano. Exato. Pode ser diferente. Como que é? O que vocês fazem lá? Olha, primeiro que assim, a Umori ela é construída para não parecer uma escola. Por quê? Porque se parece escola, a pessoa não quer ir. Então ela não parece uma escola. A iluminação da sala de aula ela é pensada. Cada mínimo detalhe de uma sala de aula ela é pensada para o aluno querer ficar. As cadeiras, as mesas, a sala ser 360, que não existe outro pré-vestibular com sala 360.
onde você tem lousa nas paredes. Simplesmente para você entender que pré-vestibular e ensino não é individual, é grupo. É equipe. Então a gente entende, a gente acha que educação é individual. Mas na verdade, uma pesquisa que não é recente, é antiguíssima, fala que o ensinar é o pico da absorção. Você aprende mais ensinando do que se você estudar sozinho. Só que tá, beleza. Então por que não tem nenhuma metodologia que gera, que fomenta o cara explicar para o outro? Porque ele vai aprender mais. Por quê? Então, só o Mori faz isso. A gente tem uma metodologia que é completamente disruptiva porque ela quebra os padrões básicos de uma sala de aula. Ela quebra os padrões básicos de uma metodologia, de uma dinâmica de sala. Né? A gente tem, por exemplo, treinamento dos professores, envolve palhaçaria, envolve contar piada, envolve jogos, envolve dinâmica de sala de aula, movimentação, aluno de pé, aluno na lousa, aluno no puff. E a nossa aprovação é de mais de 83%. Caraca. Então, assim, a gente monta uma escola para o aluno que odeia a escola. Né? A gente monta uma escola para o cara que está cansado de só ouvir e copiar. A gente monta uma escola interativa, uma escola que tem movimento, uma escola que tem energia, uma escola que é mais jovem, uma escola que se comunica com o adolescente. Então, é completamente diferente. Bilan, tem formação para profissional, para adulto? Eu tô quase assinando algum contrato com você. Cara, aqui. pode ir lá, tá convidadíssimo. Tem Se curso você quiser pra, participar tem do curso nosso pra treinamento adulto? de professores, ainda não, mas é uma boa ideia. Em breve, lançamento. Você tem que ter isso. É porque assim, para profissional que treina, para profissional que ensina, ou você tô pensando aqui em negócio, ou para pessoa que, por exemplo, no meu trabalho que atende ser humano, ele tem que ter uma didática muito boa para tornar um produto financeiro complexo alguma coisa simples. Vocês têm isso? Não, ainda não, mas você vai ser meu sócio, a gente vai construir isso junto. Vamos conversar no café aqui embaixo depois. A gente vai montar isso. Mas, cara, ainda não, porque assim, na verdade isso é uma coisa que eu ouço bastante, né? Você não é a primeira pessoa a falar isso, mas a Almori, ela tem passado por várias reestruturações e falta muito braço, né? Falta muito braço. Eu sei o que eu tenho na mão, a possibilidade do que eu estou construindo, eu tenho noção do nível de escala que isso pode gerar, mas o que a pessoa não fala em escalar negócios é a força que você faz para escalar o negócio. Sim. Todo mundo fala que nem aqui o DecolaCast é um foguete, né? Sim. Todo mundo fala que o foguete decola, mas ninguém sabe quanto combustível tem. No começo ele gasta muita energia. Muita energia. É uma explosão de energia para fazer o negócio sair do chão. Então, esse gasto de energia é uma coisa que demanda um trabalho, um tempo. E aí você chega num ponto do empreendedorismo que você já tem um negócio sólido e você recebe opções e possibilidades, um monte de coisa. Você fala, cara, eu preciso limpar e fazer. Tá, o que eu consigo fazer, executar é isso aqui. Entendeu? Porque você não tem uma equipe tão grande, você não tem uma equipe tão estruturada, você vai estruturando no meio do caminho. Também você vai querer entregar muita coisa e não entrega qualidade. Você entendeu? Então eu me preocupo muito com isso, em querer fazer o simples extremamente bem feito. Mas essa é uma ideia boa de negócio, a gente vai Ótimo, a gente vai pensar sobre isso. De verdade. Em breve. E como que você enxerga o futuro da Almori? Daqui a 5 anos, quando a gente for tomar um café, como é que vai estar o Belão? 5 anos? 5 anos. Posso falar de 10? Falar de 10, então. 10 anos? A gente sentou pra tomar um café, como é que vai estar o 10 Belão? anos? Como é que vai estar o Almori? Cara, onde você quer chegar? Eu vou falar primeiro da Almori, depois eu vou falar de mim. Legal. Tá? A Almori, ela vai ser... Fique gravado, tá? A Almori, ela vai ser a revolução na educação do Brasil. Em 10 anos, nós seremos a maior metodologia utilizada em escolas do Brasil. E o nosso objetivo básico, a nossa missão da empresa é mudar a educação do Brasil. Animal. A gente quer mudar a educação do Brasil, mudando a forma com que as pessoas aprendem. E isso que a gente vai fazer. E em breve, futuramente, na verdade, a Almori, ela não é uma escola. Ela é uma metodologia. É uma forma de se fazer. É uma forma de se ensinar. Por quê? Porque a forma é escalável. Uhum. Então a gente vai, ao longo dos anos, levar essa metodologia para outras escolas, certo? E um dia você vai estar passando por um lugar daqui a 10 anos e ver uma escola lá na Bahia, lá não sei aonde, você vai olhar o logo da Almori e falar, meu, esse cara já foi no meu podcast
eu vou mandar mensagem pra ele com a foto que eu tô aqui na Bahia e vi o logo dele. Animal. É isso que a gente vai construir ao longo desses anos. Na verdade, a gente vem construindo isso ao longo dos anos. E nos próximos 10 anos, nós vamos estar pelo menos em mais de 100 escolas. Animal. Eu não tenho dúvida que você vai chegar, irmão. Nem verdade. Eu. Na verdade, eu já cheguei. Eu só preciso caminhar até lá. Né? Eu penso assim, que nem o cara da Disney fala, né? Uma frase muito importante que ele fala: pô, você não fica chateado do seu pai não ter visto o que você construiu? Ele fala: não, porque o meu pai foi o cara que viu. Eu só construí. Animal. Então, assim, eu visualizo, eu vejo essa posição, eu vejo isso acontecendo. Só preciso chegar lá. É uma questão de tempo, uma questão de trabalho. Na verdade, eu sempre falo isso para os meus alunos. Você precisa tirar o C da sua vida. Se isso acontecer, se eu sair do meu emprego, se... A pergunta não é se, é quando. Quando você vai fazer isso? Quando você vai tomar a decisão? Quando que você vai fazer? Então, a Umori, ela vai se tornar a maior rede, né? A maior metodologia, a metodologia mais utilizada. E não é uma questão de se isso acontecer, é uma questão de quando. Em 10 anos isso vai acontecer. Animal. E se tiver curso profissionalizante para adultos, sem dúvida. Não, um cliente você já tem. Até lá, cara, vamos estar... Animal. Vamos estar voando. Animal, Belan. A gente tá caminhando aqui pro final. E, cara, não acho que esse bate-papo, a gente tinha muita coisa em comum que eu nem imaginava. Não, nem inclusive, eu acho que o Feijão te passou minha ficha antes, assim, pra falar. Cara, não, ele não falou nada. Tipo, absolutamente nada. O que o Feijão fala? Eu quero ter isso guardado. Cara, a gente fala no escritório que o Feijão, ele é especial. Ele é muito engraçado. Ele é demais. Um dia sem um Feijão é um dia mais triste. É um dia mais triste. Eu também fico feliz quando vejo ele. O que ele falou? Cara, ele falou assim, cara, tem um amigo meu que você precisa se conectar, que ele tem um podcast que, cara, vai ser fantástico. Eu falei, tá bom, marca o dia que eu vou. Aí ele falou, tá bom, marquei. Tá bom, eu vou. Aqui estou. E eu não perguntei sobre o que vai ser perguntado. Quem que não tem roteiro. Não, nada. Nada. Você vê, ele é um cara de credibilidade. E particularmente, eu sempre falo assim, pô, toda a oportunidade que eu tenho de compartilhar um pouco, tanto da minha história quanto da minha experiência, tanto do que eu faço e tudo mais, é uma oportunidade rica. Né? Então, essa é a questão, né? O Feijão, ele liga as pessoas e ele consegue visualizar ligações e conexões sem falar absolutamente nada, e quando você vê, fala, caraca, que coincidência, né? Coincidência, não existe coincidência. Mas, sabe, que legal a gente ter essa conexão. Animal. E aí, pra gente fechar, Belan, eu sempre gosto de fazer uma pergunta, complete a minha frase. Tá. É uma verdade que ninguém tem coragem de falar, só você sobre empreender. Tipo assim, ó, empreender é uma verdade que só você tem coragem de falar. Empreender é, na sua visão? Caraca. Puta, difícil essa. Empreender... Cara, eu vou dizer assim uma frase, talvez possa ser um pouco clichê, mas para mim empreender é viver. Por quê? Porque todos nós vamos morrer, mas poucos de nós sabem o que é viver. E quando você empreende, você sofre, você cai, você se machuca, você levanta, mas você tem uma coisa que ninguém tem: escolha. E a vida é baseada em escolhas. Animal. Se você não pode escolher, será que você vive realmente? Forte, hein? Se você tem alguém tomando decisão por você o tempo inteiro. Será que você tá vivendo? Sobre sua vida, sobre seu futuro. Exato. Sobre o futuro da sua família. Cara, acho que isso foi muito forte que você falou. Porque, de fato, quando você tem alguém tomando decisão sobre você, sobre a sua vida, você não tem controle de nada. Você não tem controle da sua vida. Exato. Porque durante aquele período, o seu tempo é destinado a alguma coisa. Animal, hein? Completo até com empreender é poder de escolha. Sim. Escolher o que você vai fazer. E poder de escolha é viver. Exatamente. Animal. Belan, animal o nosso papo, de verdade. Pô, eu que agradeço, foi muito legal. Desejo todo o sucesso do mundo, aprendi muito aqui. E o meu podcast, eu falo que é a minha metodologia de ensino. Ah, legal. Cada cara que eu trago aqui é uma história diferente, é uma história de vida, de visão de negócio, eu aprendo demais. Isso aqui é meu MBA. Com empresário, com pessoas. A gente aprende muito mais do que no ensino formal, né? Eu acho isso aqui animal. E, cara, eu não tenho dúvida porque você é um cara muito obstinado. Você é um cara carismático e você é muito apaixonado pelo que você faz. Pô, obrigado. Isso faz toda a diferença. Você podia falar aqui o tempo inteiro, cara, empreendo por dinheiro. Cara, não é. Claramente, pra mim, o dinheiro pra você é uma consequência. A gente nem falou disso. Não, nem falamos. É muito mais, é propósito e você enxerga isso muito claro.
E talvez você fique tão grande que talvez você nunca tenha a dimensão do impacto que você tem na vida das pessoas. Porque cada aluno que passa lá, você direciona pra vida. Sonho. Você é um cara que é um agente de mudança na nossa sociedade. Porque cada aluno que passa lá, ele vira um ser humano melhor, um cidadão melhor, um profissional melhor. Você é um cara que muda, alavanca a economia animal, cara, de verdade. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Os professores mesmo que dão aula com a gente, até uma história engraçada, que eles, quando eles dão aula com a gente, eles vão fazer entrevista em outros lugares e eles falam que são professores da Almoro e os caras falam, puta, vem cá então. Porque sabem que o cara é um profissional diferente, né? Porque a gente não espera o profissional pronto, a gente forma, né? Uhum. Então isso... Passe valorizou. Animal, Bilan. Prazerzaço ter você aqui na nossa Prazer é meu. Reestreia. E você, pra finalizar, se você tem vontade de empreender, de sair do CLT, de não ter limite, se você é uma pessoa que quer ser protagonista da sua vida, bipa esse QR Code aqui que vai aparecer na tela. A gente marca um papo, a gente marca um café, a minha equipe entra em contato com você pra agendar, pra fazer um processo seletivo, mas... uma mensagem que eu queria deixar aqui, acho que depois desse papo que a gente teve, parem de ter medo e saiam do senso comum. Tomem as rédeas das vidas de vocês das mãos. Tenham vocês tomando as decisões, mudem as vidas, sejam protagonistas. E espero vocês toda quarta-feira, às 3h aqui no DecolaCast, cada vez trazendo convidados com mais conteúdo para agregar na vida profissional e na vida pessoal de vocês. Beijo, até a próxima. Valeu, gente. Abraço.